45. Nós lemos alguns versículos. Primeiro falavam do poder de Deus. Depois lemos outros versículos que falavam justamente de suas obras, suas maravilhas a nosso favor, não é? E cantamos a respeito disso também. Vamos então agora ler todo o Salmo 145 na sequência. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias e acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as tuas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que se façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor, e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Podem sentar. Quem fez essa poesia, esse salmo, deixa muito claro o seu desejo de louvar a Deus. O salmista está deixando aqui muito claro que o seu desejo é louvar a Deus. E mais, vejam o último versículo. Ele quer louvar a Deus sozinho? Não, seu desejo qual é? Que todos também louvem a Deus. Ele quer louvar a Deus, ele quer que todos louvem a Deus somente em determinados momentos, somente um determinado tempo da sua vida? Não. Versículos 1 e 2, ele diz: para sempre. Algumas versões trazem eternamente e outras trazem
pelos séculos dos séculos. Lá no original hebraico a ideia é essa mesmo, pelos séculos dos séculos. O que quer dizer isso? Justamente o que a versão diz aí, para sempre ou eternamente. O desejo do salmista é louvar sempre a Deus e que todos também louvem sempre e para sempre, continuamente a Deus. É o desejo dele. E por que ele estava tão desejoso disso? O que motivava o salmista a louvar a Deus continuamente? O que deve nos motivar a louvarmos a Deus continuamente? É interessante que se nós chegamos num culto assim, que está um ambiente muito alegre, um ambiente muito festivo, nós somos contagiados, verdade? Aí louvamos a Deus com alegria, cantamos aí, soltamos a voz. Aquele ambiente está, de certa maneira, nos influenciando, nos contagiando. Aí vamos dirigindo, estamos ouvindo lá alguns louvores, tem um louvor lá, uma música muito bonita, um arranjo muito bonito, um arranjo muito bem feito, uma melodia bonita, um ritmo assim mais marcado, aí nós estamos lá dirigindo, ouvindo aquela música, começamos a louvar a Deus também, aquela alegria e tal, mas às vezes determinados momentos que não são assim tão favoráveis, não estão assim tão alegres, às vezes nós não queremos louvar a Deus. Há até um salmo que fala a respeito disso, dos israelitas, do povo de Judá no exílio na Babilônia. E o salmista, naquele salmo, fala que pediam para eles canções, mas como eles poderiam cantar, louvar a Deus no exílio? Né? Estavam tristes, não sentiam um desejo de cantar, de louvar a Deus. Mas o autor do Salmo 145, não, ele tinha uma disposição diferente, ele queria louvar a Deus continuamente, ele queria louvar a Deus para sempre. E ele queria também que todas as pessoas fizessem isso. Por quê? Por que ele tinha essa motivação constante de louvar a Deus? Vamos examinar o texto aqui. Olha, meus irmãos, em primeiro lugar, quando nós meditamos nas obras de Deus, quando nós meditamos no caráter de Deus, nós louvamos a Deus continuamente. Nós estamos sempre querendo louvar a Deus. Quando nós meditamos nas obras de Deus, quando nós meditamos no caráter de Deus. O salmista aqui faz várias alusões ao caráter de Deus como coisas características, né? Essas características de Deus, o seu caráter, como algo que sempre o motivava a louvar a Deus, o caráter de Deus. Vejam aqui, versículo 3, ele diz: grande é o Senhor, muito digno de louvor, sua grandeza é inescrutável. E no versículo 13 ele diz: o teu reino é um reino eterno, teu domínio estende-se a todas as gerações. Ele reconhece a grandeza de Deus no sentido de Deus ser eterno, sua grandeza é inescrutável. E no versículo 13 ele diz: seu reino é um reino eterno. O salmista reconhecia a grandeza, a eternidade de Deus como algo maravilhoso que o levava a louvar a Deus. Meus irmãos, o ser eterno, que nós não podemos dizer que Deus existe. Aquilo que existe é algo que teve um início. Quando o ateu chegar para você e disser assim: Deus não existe, você pode virar para o ateu e dizer assim: tem razão, Deus não existe, Deus é eterno, Ele nunca teve princípio, Deus é. Deus é. Por isso que
quando Moisés perguntou para Deus o seu nome, ele disse: eu sou o que sou. Ele queria dizer para Moisés: eu sou o Eterno. Meus irmãos, isso é coisa maravilhosa, Deus de grandeza inescrutável. Podemos entender a eternidade de Deus? De maneira alguma. Uma vez eu estava tentando pensar na eternidade de Deus, começou a me dar um nó na cabeça. E aí uma vez eu estava conversando com outro pastor, uma outra pessoa que também falou que também foi a mesma coisa. Estava tentando pensar na eternidade de Deus, deu um nó na cabeça. A grandeza de Deus, como diz o versículo 3, é inescrutável. Nós somos seres finitos, criados. Deus é eterno, criador, infinito. Então o salmista, quando meditava nisso, ele sentia esse desejo de louvar a Deus incessantemente, continuamente. Ele também cita outras características aqui do caráter de Deus. Ele fala da bondade de Deus no versículo 7. Publicarão abundantemente da tua grande bondade. A bondade de Deus também é grande, também é infinita, e ele também fala em alguns outros versículos aqui a respeito da bondade de Deus. Também a misericórdia de Deus também é parte inseparável do caráter de Deus, também a sua misericórdia. O salmista também cita aqui como algo que o motivava a louvar a Deus, versículos 8 e 9, por exemplo, ele afirma: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Deus é perfeito em misericórdia. Deus é todo-poderoso. Versículos 11 a 13, o salmista fala do poder de Deus, infinito poder de Deus. Fala das suas proezas e fala do seu domínio também, que é eterno. Deus é todo-poderoso. Versículo 7 fala da sua justiça também. Cantarão a tua justiça. E o versículo 17 ele afirma: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. O caráter de Deus também é perfeito em justiça e santidade. Então, o salmista estava maravilhado, extasiado com o caráter de Deus. E diante do caráter de Deus, o salmista queria louvá-lo continuamente para sempre. Mas não era só isso, as obras de Deus também o motivavam a louvá-lo. Vejam aqui o versículo 5, o salmista diz: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. As obras maravilhosas de Deus mostram a sua magnificência, a sua glória. Tanto que o versículo 10 diz: todas as tuas obras te louvarão. As obras de Deus, também quando nós pensamos nas obras de Deus, meditamos em suas obras, devemos ser motivados a louvar a Deus. Meus irmãos, tantas coisas maravilhosas estão diante de nós, mostrando o poder, a sabedoria de Deus, o amor de Deus ao criar todas essas coisas. Versículo 10 fala, por exemplo, das suas obras no que diz respeito à sua criação. Quando fala aqui em obras maravilhosas, no versículo 5, obras maravilhosas, está se referindo às obras da criação, às maravilhas da criação.
tudo que existe é maravilhoso. Tudo que existe no universo é maravilhoso. Você parar para olhar, para examinar, para meditar, tudo que existe no universo é maravilhoso. Os astros, o universo, os segredos do universo. Os astrônomos cada dia descobrem mais, os astrofísicos, os astrônomos, os cosmólogos, cada dia descobrem outras coisas, estão arranhando um pouquinho dos mistérios do universo. E cada dia vão descobrindo coisas maravilhosas. Aí você larga o telescópio, pega um microscópio e vai olhar uma célula. A unidade básica da vida é a célula, né? E olha a célula, como é maravilhosa também, como é intrincada, como é complexa. Tudo aquilo que acontece dentro da célula é tão complexo e tão perfeito. A coagulação do sangue. Você tem um cortezinho no dedo, começa a sangrar, daqui a pouco forma uma casquinha e começa o processo de cicatrização. Isso também é uma coisa tão complexa e a gente toda hora vê isso, né? Toda hora a gente está vendo isso e às vezes a gente nem se liga como isso é maravilhoso. Há um outro salmo que o autor do salmo diz que no ventre da sua mãe ele foi formado de uma maneira maravilhosa. Meus queridos, tudo é maravilhoso. Em tudo nós podemos ver a digital de Deus. Por isso que é o Salmo 14 que diz assim: disse o tolo no seu coração, não há Deus. Só o tolo, só aquele que é insensato, só aquele que não quer usar de bom senso, que nega que Deus que nega que Deus é o autor de tudo, e quer ignorar Deus e chega a dizer até que Ele não existe. Só mesmo sendo uma pessoa insensata, porque a digital de Deus, a assinatura de Deus, está em todas as suas obras maravilhosas, em toda a sua criação. E, meus irmãos, isso deve nos levar a ter esse desejo contínuo de louvá-lo, né? Uma vez eu fui com um irmão aqui da nossa igreja, um lugar muito bonito, tinha uma cachoeira lá, que inclusive dava para passar por trás da cachoeira, assim, por dentro d'água, num vale, um lugar maravilhoso, uma praia, assim, no poço, em volta, um lugar muito bonito. Foi o irmão Carlos Freitas, né? Lá na Bicuda. E daqui a pouco estava ele lá, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu comecei a fazer coro também. Quando a gente observa as maravilhas de Deus, a sua criação, nós devemos ter esse desejo de louvá-lo continuamente. Mas não são só suas obras da criação que nos devem dar esse desejo. Suas obras também no sentido dos seus feitos, das suas realizações, das suas intervenções na história, meus irmãos. Vejam o que o salmista fala no versículo 6. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Os feitos terríveis aqui, o salmista está se referindo a todas aquelas intervenções que Deus vinha fazendo na história, que manifestavam a justiça de Deus e também a sua bondade a favor do povo de Israel. Deus fez o povo de Israel passar a pés enxutos o Mar Vermelho e destruiu o exército do faraó.
Deus fez o dia parar quando Josué orou, o povo de Israel conquistando a terra prometida precisava de luz para continuar batalhando. Deus fez o sol parar, Deus fez as muralhas de Jericó caírem, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, porque não podia mais suportar a pecaminosidade daquelas pessoas. E tantas outras intervenções nós vemos na palavra de Deus. Davi matando o gigante Golias, e Davi sabia, antes mesmo de que ele faria isso, pelo poder de Deus. Tantas outras intervenções maravilhosas e terríveis na Bíblia, que mostram que com Deus não se brinca, que Deus deve ser temido, Deus deve ser honrado, Deus deve ser obedecido. Ah, meus queridos, e quanta gente brincando com Deus hoje. Quanta gente debochando de Deus, se rebelando abertamente contra Deus, como faziam os habitantes de Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus diz que virá o dia de acerto de contas com Deus. Esse próprio Salmo fala, no versículo 20, o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Meus irmãos, essas manifestações do poder de Deus e da justiça de Deus ao longo da história nos mostram que Deus é todo-poderoso dirigindo a história. E nós devemos louvá-lo também por isso. Devemos sentir o desejo de louvá-lo também por isso. Porque Deus não é Deus distante, Deus é Deus que está dirigindo a história conforme os seus propósitos, conforme os seus planos. Mas o salmista também ficava maravilhado com o sustento de Deus. Versículos 14 a 16. Ele se maravilhava também e tinha desejo de louvar a Deus, porque Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá a vida. Ele, inclusive, sustenta aqueles que estão abatidos e caídos e que esperam em Deus. Dá o mantimento, versículo 15, diz que Deus é que dá o mantimento a seu tempo. Discursando lá no Areópago, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, que Deus não só é criador, mas Deus também é sustentador. O ser humano acha que pode tudo, que já dominou tudo, que é autossuficiente. Mas veja só, meus irmãos, essa seca prolongada, o preço dos alimentos subiram. Sem chuva, a produção agrícola prejudicada, diminuiu bastante, os preços subiram. Energia elétrica já com dificuldade para ser gerada, já é São Paulo, já está tendo racionamento, aqui no Rio já não falando também em fazer racionamento. Abastecimento d'água lá em São Paulo, aí vocês viram na TV já o bate-boca dos dois governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque o governador de São Paulo já querendo desviar a água do Rio Paraíba, que também é necessário para o nosso abastecimento aqui no estado do Rio, porque não está chovendo.
Graças a Deus, hoje está chovendo, espero que as chuvas sejam contínuas, né? Que não está chovendo. O homem se julga tão autossuficiente, mas o homem não pode fazer chover. Somos dependentes de Deus. E o salmista aqui fala que é Ele quem dá o seu mantimento a seu tempo. Deus é o nosso sustentador. É interessante que há detalhes da criação que mostram tudo isso, que Deus já planejou tudo, sustentando a vida aqui na Terra. Por exemplo, a nossa Lua é do tamanho certo para o jogo de forças de gravidade ser de tal maneira que o eixo da Terra não se incline demais, porque se o eixo da Terra se inclinasse demais, a Terra congelava. Se ele se inclinasse demais para o outro lado, a terra secava e ficava esturricada. O que regula isso é o tamanho da nossa Lua e, em função do seu tamanho, o seu campo gravitacional, que interage com o campo gravitacional da Terra, e uma série de detalhes. Deus sustenta a vida. O salmista ficava maravilhado com isso e queria louvar a Deus. Ah, meus queridos, quando nós meditamos naquilo que Deus é, quando nós meditamos naquilo que Deus faz, nós devemos sentir esse desejo, que vem lá do fundo do nosso coração, de louvá-lo sempre, continuamente, seja lá qual for a situação. Mas outro motivo que levava o salmista a sempre louvar a Deus e desejar isso sempre, estar sempre louvando a Deus, é que ele confiava em Deus. Já falamos como confiava em Deus como seu sustentador. Já vimos isso, versículos 14 a 16. O salmista confiava em Deus como seu sustentador. E mais, o salmista confiava em Deus como seu protetor. Versículo 20. O Senhor guarda a todos os que o amam. Há o outro salmo que diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Não é? O Senhor guarda a todos os que o amam. Estamos sob a proteção de Deus. Devemos sempre confiar na proteção de Deus. Não é tentar Deus, não. Estamos sob a proteção de Deus, então não precisamos nos preocupar com nada. Façamos a nossa parte e confiemos na proteção de Deus. Eu lembro quando era criança, tinha uma senhora idosa lá na nossa igreja que dormia de portas e janelas abertas. O pastor Delci falou com ela: olha, minha irmã, não faça isso, é perigoso. Pastor, Deus está guardando. Onde está a sua fé? Um belo dia ela acordou, alguém tinha levado tudo da sua casinha humilde. E graças a Deus não a molestaram, né? Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, Ele nos guarda, nos protege. Satanás foi tentar Jesus, e uma das coisas que Satanás disse a Jesus, qual foi? Lá do alto do templo: olha, se joga daqui, e o Senhor dará ordem aos seus anjos, e eles te segurarão, te ampararão. O que Jesus respondeu para Satanás? Não tentarás Senhor teu Deus. Deus é o nosso protetor. Nós precisamos confiar na proteção de Deus, mas não tentar o nosso Deus. Deus está me protegendo. Aí enfia o pé no acelerador, vai aí na Dutra a 160 por hora. Há uma grande probabilidade de chegar a hora de algum acidente. Eu lembro que tinha uma propaganda do seguro de uma empresa aí,
que o camarada ia andando, fazendo determinadas estrepolias, e o anjo da guarda, né, ia atrás, livrando ele. Aí chegou uma hora que o camarada lá exagerou. Ele foi, entrou numa cachoeira assim, pulou lá para baixo. Aí o anjo foi, tirou. O anjo estava de tênis. O anjo foi, tirou o tênis dele. Quando chegou na beira da cachoeira, o anjo olhou assim, deu meia volta e voltou. Né? Meus irmãos, estamos sob a proteção de Deus, devemos confiar na proteção de Deus, mas não devemos tentar ao nosso Deus. Aquilo que nos cabe, nós devemos fazer. E essa proteção de Deus, quantas vezes, meus queridos irmãos, nós já experimentamos, quantas vezes nós já vimos essa proteção de Deus agindo em nossas vidas. O salmista louvava a Deus, tinha esse desejo constante de louvar a Deus por causa da proteção de Deus. E ele louvava a Deus pelo sustento que Deus lhe dava também. Versículo 16: abres a tua mão, satisfazes os desejos de todos os viventes, né? Deus como seu sustentador, já mencionamos isso, mas muito mais do que Deus como sustentador, Deus do que como protetor. O salmista confiava em Deus como seu Salvador. Louvava a Deus, tinha esse desejo constante, porque confiava em Deus como seu Salvador. Olha aí, versículos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, com sinceridade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O salmista lembrava de quantas vezes Deus salvara o povo de Israel, dos seus inimigos, de todos os perigos. O salmista lembrava de quantas vezes Deus o livrara dos perigos, o salvara pessoalmente. Mas olha, eu creio que o salmista também pensava na salvação eterna da sua alma, porque ele já expressa aqui nos versículos 1 e 2 a sua confiança que louvaria a Deus eternamente. Aqui nos versículos 1 e 2, já mencionamos lá no início, ele manifesta o seu desejo e a sua confiança que louvaria a Deus pelos séculos dos séculos, para sempre, por toda a eternidade. Ele já tinha confiança de vida eterna. É interessante que naquela época a maioria dos povos só se preocupava com a vida aqui e agora. Os egípcios se preocupavam com a eternidade, mumificavam os mortos e colocavam mantimentos para a viagem para a eternidade, etc. Mas a maioria dos povos só se preocupava com aqui e o agora. Nenhum deles tinha certeza de vida eterna. Os egípcios, por exemplo, colocavam no peito das múmias, colocavam uma redezinha, que quando entrassem lá na vida após a morte, eles diziam que havia um Deus, esqueço o nome desse Deus lá, desse ídolo deles, queria examinar o coração da pessoa, a alma da pessoa, para saber se ela poderia então ou não entrar na eternidade, num estado lá na presença dos deuses bons. Então, eles sabiam que eram pecadores, tanto que colocavam essa redezinha. No Museu Nacional do Rio de Janeiro tem lá uma múmiazinha com essa redezinha ainda preservada. A utilidade, segundo eles, era isso, para aquele Deus, que era o juiz, não ver o coração pecador da pessoa.
Nenhum daqueles povos daquela época tinha essa certeza de ter realmente vida eterna, de bem-aventurança. Os gregos achavam que todo mundo ia para o Hades, para o inferno. Mas o salmista não. O salmista expressa a sua confiança, a sua certeza que na eternidade estaria louvando a Deus pelos séculos dos séculos, porque ele confiava na salvação de Deus, na misericórdia de Deus, no livramento de Deus, não só para essa vida aqui, mas por toda a eternidade. Isso levava a louvar a Deus incessantemente. Meus queridos, olha, quando nós lembramos que por meio de Jesus Cristo nossos pecados foram perdoados, apagados, quando nós lembramos que por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, nós temos a vida eterna, o caminho para o céu aberto, isso deve sempre encher nosso coração de alegria e de desejo de estar sempre, constantemente louvando a Deus. Quando nós temos essa confiança no nosso Deus, confiança que Ele é o nosso sustentador, confiança que Ele é o nosso protetor, mas muito mais, a confiança que Ele é o nosso Salvador. Só Ele, mais ninguém, é o que a Bíblia ensina. Só Jesus Cristo salva, Atos 4:12. Nenhum outro nome há dado sobre a terra, sob o qual possamos ser salvos. Você já tem essa certeza da vida eterna por meio de Jesus Cristo? Essa certeza de salvação? Confie na misericórdia de Deus. Invoque-o com sinceridade, com temor, com fé no perdão que Jesus Cristo oferece, para que você também possa ter essa confiança, essa certeza de vida eterna. E, meus queridos, nós também louvamos a Deus continuamente, meus queridos, quando nós ensinamos sua palavra, quando nós proclamamos essas maravilhas de Deus para outras pessoas e anunciamos a sua palavra, não é? Essas obras magníficas de Deus, o seu caráter, o que Ele faz por nós, quando nós estamos anunciando isso às outras pessoas, nós também estamos louvando a Deus continuamente. A palavra louvar, o que significa? Falar bem de. Então, quando nós estamos transmitindo isso às outras pessoas, nós estamos louvando a Deus também continuamente. Olha aí o versículos 4-7. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. As obras de Deus, o seu caráter, não podem ser esquecidos. A sua salvação, isso tem que estar sempre sendo anunciado, ensinado, transmitido às outras gerações. Olha aí o versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Nós precisamos fazer sempre isso, meus irmãos. O louvor não se restringe a nos reunirmos aqui no templo. Anunciar as grandezas de Deus, o caráter de Deus, a salvação que há em Deus, é louvar a Deus.
Você está evangelizando alguém, você está louvando a Deus. Você está cooperando com a obra missionária, você está louvando a Deus. Se nós queremos louvor contínuo a Deus, é necessário que nós sejamos proclamadores. É necessário que nós sejamos evangelistas. É necessário que nós sejamos missionários, que todas as gerações conheçam até a volta do Senhor Jesus.